A partir de agora você acompanha na programação da TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema muito importante que é abordado de uma maneira bem profunda e que serve para todo o estado de Santa Catarina. E você só tem isso na sua TVAL. O nosso convidado de hoje é o oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira. Desde já o nosso agradecimento por aquecer o convite. Dr. Luiz, câncer de mama é o que mais mata a mulher nos dias de hoje? É o que mais incide e, pelo fato de ser o mais incidente, é o que mais mata. Entretanto, a sobrevida tem sido maior a cada ano que passa. Os novos tratamentos, as novas alternativas de tratamento, não só o tratamento sistêmico, mas o tratamento cirúrgico, o tratamento radioterápico, isso tem determinado maiores sobrevidas dos pacientes. Então, embora seja um câncer ainda letal, mas os pacientes estão vivendo muito mais. E ele ainda é letal porque, lamentavelmente, no nosso país, ainda o diagnóstico é tardio. Cerca de 60% dos casos de cânceres, incluindo o câncer de mama no Brasil, são detectados em estadios 3 e 4, quando a doença não é mais localizada. Quando a doença não é mais localizada, se fala em sobrevida. Quando a doença é localizada, se tem como objetivo de tratamento a cura dos pacientes. Como 60% dos pacientes a doença não é mais localizada, nós ainda temos uma alta mortalidade, só que com um tempo maior do que se tinha 10 anos atrás, em que os pacientes morriam mais rapidamente. Dr. Luiz, nós vamos acompanhar um depoimento que foi colhido pela nossa repórter Fernanda Fontoura sobre esse tema, uma paciente que teve câncer de mama. É com um sorriso no rosto que Maria conta a sua experiência de ter enfrentado o câncer de mama. Para ela, a tranquilidade e a fé fizeram toda a diferença nesta batalha. Foi uma surpresa, sim, porque eu não esperava. Eu mesmo descobri meu nódulo em casa, no exame, né, de toque. E, a princípio, eu achei até que eu tinha me batido, porque eu já me toquei e achava tão grande assim para estar ali e eu não ter percebido antes, né? E daí eu liguei para uma médica conhecida minha e ela disse assim, não, vem até a clínica que eu mesmo vou te fazer ultrassonografia. E daí eu fui, ela mesmo na hora, ela não falou nada, só disse, ó, existe um nódulo aqui, eu vou ligar para um conhecido meu, um ginecologista, e para que ele te examine. Na mesma semana eu já fui, ele examinou, já estava me esperando, fez a punção e 4 dias depois eu já tinha o diagnóstico da doença. O tratamento não é fácil. A gente sabe que uma pessoa da família doente termina adoecendo toda a família, porque não tem como tu não se envolver, né? Isso acontece também quando tu tem uma amiga com a recidiva de doença, né? Tu sofre junto, porque tu pensa assim, ó, poxa vida, se a minha amiga voltou, eu também por ter a doença, porque tu sabe que o câncer, ele é uma doença também silenciosa, as células se multiplicam ligeiramente, então tu nunca sabe onde ele pode reaparecer, né? Então é um fantasma. Tu tem que ter convicção da importância que tu vai dar para tua vida. E o meu momento naquele era viver. Não era pensar numa perspectiva de morte, né? Eu acho que o câncer já deixou de ser isso. Hoje a gente tem muitos medicamentos avançados, a medicina está avançada, cada vez mais os equipamentos para exames estão sendo evoluídos, né? Então, eu não pensei em nenhum momento na perspectiva de morte, né? As pessoas, primeiramente, elas se perguntam por que eu? Eu disse assim para mim, ó, e por que não eu? Né? Até preferi que fosse eu do que minha irmã, do que minha mãe,
né? Porque eu sei que eu ia lutar e ia procurar forças para vencer isso, e tanto é que venci. Hoje estou aí, faço estágio, o ano que vem já termino minha faculdade, que quando a gente diz 4 anos, né, muito tempo, não é, já está aí no final, já estou tendo planos para o futuro, né, para fazer de repente uma pós e continuar. Não é fácil, né? Mas se tu tiver um enfrentamento, né, tu tiver noção do que tu vai enfrentar, tiver experiência, ouvir uma pessoa que passou, tu já vê, e tu ver que ela está bem hoje, né? Que cabelo cresceu, que tu tá no campo de trabalho, que tu tá produzindo, eu acho que isso já é uma grande ajuda para quem está começando, né? Doutor Luiz, o senhor prestou atenção na entrevista o tempo todo. O senhor notou que ela disse, eu não quero morrer, eu não vou morrer. Sim. Essa é a primeira reação ou é o contrário, eu vou morrer? Olha, foi feito um estudo, Walter, por uma enfermeira, uma pessoa fantástica, chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela fez um estudo sobre as reações que os pacientes têm frente ao câncer. Então, ela estabeleceu algumas etapas, algumas fases da resposta psíquica. A primeira é a negação. Não é possível. Não é possível que seja logo agora que eu me aposentei. Não é possível, né? Agora que eu estou bem e tal. Tem algum erro. A tendência é duvidar. A tendência é duvidar, de acordo com esse estudo científico publicado em vários livros. A segunda é revolta. Por que eu? Por que eu? Como ela respondeu, né? Melhor que tivesse sido eu do que alguém da minha família. A terceira fase é barganha. E a maior barganha se faz com Deus e se oferece a Deus uma série de tarefas que os pacientes oferecem, caso venham a se curar ou viver bastante. Então, se Deus me curar, eu vou cuidar de velhinho e tal. A quarta é uma tendência à depressão depois da aceitação. Estas são as respostas psíquicas. Entretanto, muitos pacientes, sobretudo, e esse é um estudo que já tem uns 15 anos, talvez até mais, entretanto, com as novas perspectivas de tratamento, as novas alternativas de tratamento, as pessoas estão mais confiantes. A esperança é maior? Maior, porque a evolução da ciência no tratamento do câncer, especificamente no câncer de mama, por que especificamente? Porque é um câncer muito incidente. Tudo que é muito incidente é mais estudado. Não é? Você não vai investir bilhões ou milhões em doença rara. Então, como é um câncer muito frequente, né, de grande incidência, ele é muito estudado. E a cada ano os trabalhos vão concretizando, vão se consolidando com novas alternativas terapêuticas. Então, eu pessoalmente, pela experiência que tenho de 40 anos na oncologia... É o que eu ia lhe perguntar. Com 40 anos mudou muita coisa. Muito. Eu comecei a oncologia em 73, quando a oncologia começou, a oncologia sistêmica. Até então era cirurgia e radioterapia ainda incipiente. A cirurgia grande arma, ou a cirurgia resolvia, ou nada mais resolvia. Bom, então eu passei por essa transformação e agradeço muito a Deus por esta possibilidade de ver toda a transformação. Então hoje, se eu comparar uma paciente que eu atendi lá nos anos 70 e que eu atendo hoje nos anos 2000, sem dúvida tem muito mais expectativa, mais perspectiva de sobrevida. A imensa maioria dos pacientes morriam em 6 meses, 1 ano, com muita sorte, com doença avançada. Então, o fato da terapêutica ter modificado bastante e muito provavelmente nos próximos 10 anos não teremos mais quimioterapia, os tratamentos serão mais específicos, mais alvo, mais biológicos. O fato da radioterapia ter melhorado muito, o procedimento cirúrgico muito mais focado, muito mais conhecido, até onde deve ir, quais são os limites da cirurgia, isso fez com que os pacientes estejam vivendo mais. E quando eu digo a um paciente que, embora nos dias de hoje não se possa falar em cura, mas é possível que no ano que vem já possa falar, face às perspectivas de novos tratamentos, de novas atitudes terapêuticas. E elas estão sempre em ebulição. Você vê isso? Eu acredito que nos próximos 10 anos nós aumentaremos significativamente a sobrevida dos pacientes e começa já uma parcela delas, porque o câncer de mama é estratificado. Existem vários grupos de pacientes portadores de câncer de mama. O câncer de mama, como todos os cânceres, nosso foco está sendo o câncer de mama, ele não é uma doença só. Depende do estágio, em que estágio ele está. É 1, 2, 3 ou 4. Se é estágio 1, o tratamento é 1, o enfoque é totalmente diferente, quimioterapia, radioterapia eventualmente nem entra no processo. Mas se chegou no 4, No 4 já tem doença disseminada. Né? Estágio 3 já é uma doença com alto potencial de disseminação. Então, primeiro é o estágio.
Segundo, características biológicas da doença. E é isto que a ciência tem evoluído muito. Cada vez mais nós conhecemos o potencial dessa célula maligna de se transformar. Então, tem células que multiplicam muito rapidamente, porque elas têm uma mutação muito intensa, têm alterações na cascata de eventos bioquímicos e biológicos muito mais intensos. Então, são chamados cânceres de alta malignidade. Assim como nós temos os cânceres de moderada malignidade e baixa malignidade. Então, nós podemos ter pacientes... que todo mundo tenha baixa malignidade, Então, nós temos pacientes, eu já tive vários pacientes com cânceres grandes, tumores grandes, mas de baixa malignidade. Eles não saíram do local, porque a célula, embora maligna, mas ela não perdeu totalmente a sua característica peculiar. Ela ainda manteve um pouco a característica. Então, ela não saiu do lugar. Na medida que ela vai se transformando, sofrendo muita mutação, muita alteração, ela torna-se mais maligna, precisa de mais energia para sobreviver, porque ela é mais viril, ela é mais ágil, e quanto mais energia, mais ela espalha. Doutor Luiz, vamos a uma pesquisa feita pela Fernanda Fontoura sobre o tema. É uma pessoa que vai ser ouvida e que tem uma pergunta para formular para o senhor, doutor Luiz. Vamos acompanhar o trabalho da Fernanda Fontoura. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, se é verdade que o antitranspirante pode causar câncer de mama. A partir de que idade eu preciso fazer exames? O antitranspirante é uma coisa interessante, isso, né? Sim. Existe alguma coisa? Não tem nada consolidado, nada definido. Nem mesmo vindo do Paraguai? Não. O antitranspirante, dependendo do tipo, ele pode causar alterações mais inflamatórias nas glândulas sudoríparas, irritações. Agora, a correlação com câncer de mama não tem nada consolidado. E nada a pergunta definitivo. da outra menina, mais jovem, que me parece ser argentina. O Instituto Nacional do Câncer é o braço do Ministério da Saúde na área de câncer, né? Então, o Instituto Nacional do Câncer é que ele dita as normas no país de rastreamento de cânceres. Para o câncer de mama, ele orienta a população, orienta os serviços a mulheres até 40 anos de idade fazerem ultrassonografias. Porque a mama é muito... De quanto em quanto tempo? Até 40 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, se não houver nada que chame atenção. Havendo alguma coisa que chame atenção, tem que haver uma frequência um pouco maior e uma tomada de decisão dependendo da alteração que está se apresentando. Porque você não vai ficar também acompanhando uma alteração eternamente. Num dado momento você tem que tomar uma decisão. A menos que você conclua de que essa alteração não tem o que se preocupar, não há o que se preocupar e esqueça da alteração. Aquela história do banho, a mulher se autoexaminar, funciona mesmo? Então, até 40 anos de idade, até 40 anos, o ultrassom, porque a mama é muito densa. A partir dos 40 anos, sobretudo entre 50 e 69 anos de idade, a mamografia. Entretanto, mulheres jovens podem ter mamas flácidas e mulheres idosas podem ter mamas densas. Aí o seu profissional é que vai definir qual é o melhor exame. Mas, como regra geral, ultrassom até 40, a partir dos 40 a mamografia, cada 2 anos, e entre 50 e 69 anos de idade é o grande foco da mamografia. Repete, por favor. Entre 50 e 69 anos de idade, embora a partir dos 40 se faça exame, né? Sobretudo se existem casos de câncer de mama na família. Esta mamografia, feita nesta faixa de idade, 50 a 69 anos, determinou uma queda na mortalidade em torno de 30%. Isso é um estudo canadense. Então, mulheres nessa faixa de idade que fazem controle com mamografia regular, elas, se tiverem câncer, serão sempre cânceres iniciais. Então, a mortalidade caiu em 30%. Um exame fez a mortalidade cair de cada 10, 3 pelo diagnóstico precoce. Com relação à sua pergunta, Walter, no que diz respeito ao autoexame da mama, existem mamas pequenas, densas, mamas pequenas flácidas, mamas médias, mamas grandes. O ideal é um médico. Mama grande, densa, a mulher não tem sensibilidade na mão para conseguir perceber, por exemplo, um nódulo lá no fundo da mama. Então, quando ela percebe, o tumor já tem mais de 1 centímetro. E o ideal é descobrir tumores menores que 1 centímetro. E o ideal técnico é identificar microcalcificações agrupadas. Isso através Isto não é tumor ainda, é a mamografia. A própria ressonância magnética, hoje não é só ultrassom, não é só mamografia, a ressonância magnética cada vez mais sendo feita também. Então, a microcalcificação indica que uma célula alterou seu funcionamento, a sua biologia está alterada. Ela está produzindo grãos de cálcio de forma errônea.
e depositando-os na superfície da célula de forma inadequada. Então, há uma alteração celular. Isso é a doença mínima da mama. Se todas as mulheres descobrirem microcalcificação, não teremos mais câncer de mama. Entretanto, nem todas produzem microcalcificação. Aí é lesão com menos de 1 centímetro. Dr. Luiz, nós vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida com mais reportagens da Fernanda Fontoura, mais pesquisa de rua, inclusive, no nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. O tema, câncer de mama. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. O nosso tema de hoje interessa demais, principalmente as mulheres. Câncer de mama. Dr. Luiz, quando é que houve a grande mudança ao longo desses 40 anos? O senhor esperava que houvesse essa mudança substancial, que a gente pudesse sentir mesmo com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos? Quando é que foi a grande mudança nesses 40 anos que o senhor tem de carreira como oncologista? Para a doença avançada, para a doença metastática, isto é, aquela doença mamária em que as células já se depositaram em outros locais do corpo, a grande transformação no tratamento sistêmico, isto é, o tratamento que circula pelo corpo, a quimioterapia, a hormonioterapia, ela aconteceu há cerca de 25 anos. Então o senhor já tinha 15 anos, então? Foi uma transformação gradual neste momento, até que, agora, nos últimos 7, 8 anos, começaram os estudos genéticos. Aprofundaram-se cada vez mais os estudos genéticos que permitem estabelecer com mais precocidade e, sobretudo, o foco, o ponto biológico onde a célula se alterou. E com isso criou-se a perspectiva e a possibilidade do aparecimento de uma quantidade enorme de medicamentos para o tratamento do câncer. O câncer de mama foi o primeiro em que se identificou um tratamento biológico, que não é mais quimioterapia, que não é hormonioterapia, são medicamentos que atuam no gene, que atuam na cadeia onde ocorreu a transformação. Eles não têm mais os efeitos de queda de cabelo, de náusea e vômito. Então, isto vem acontecendo nos últimos 8 anos de forma muito intensiva. Daí a minha crença, baseada nessas experiências, de que nos próximos 10 anos nós teremos a quimioterapia praticamente substituída pelo tratamento biológico do câncer. Porque a quimioterapia 48 horas após e a história do cabelo... Uma agressão. Além da agressão, é a agressão psicológica da perda do cabelo. Né? E um aspecto que comumente, Walter, não é muito enfatizado, e isto faz parte, sem dúvida, a gente percebe isso no dia a dia do consultório, é a questão da sexualidade da mulher. Sexualidade é algo mais abrangente do que sexo, não é? Então, a sexualidade da mulher é profundamente afetada com esses tipos de tumores. E, habitualmente, nós, profissionais, não estamos muito preparados para esta abordagem. E os pacientes também têm certo constrangimento de se abrirem no que diz respeito às questões da sexualidade, né? Como eu estou me sentindo sem uma mama, como eu estou me sentindo sem um cabelo, porque a sexualidade diz respeito à aparência geral. A sexualidade nada mais é do que uma forma de diálogo, não é? De uma pessoa com outra. E né? Uma mutilação. Uma mutilação gera. Então, na medida em que estes assuntos forem mais enfatizados ou enfocados com os parceiros, né? O próprio marido, o parceiro tem que aceitar isso. Tem que compreender isso. Ele precisa compreender, precisa entender, precisa ser parceiro, senão não é parceiro. Infelizmente, muitos não compreendem. Não, muitos se afastam. Eu tive vivências extremamente agressivas no que diz respeito à subjetividade das pacientes, né? Do marido chegar e dizer: você teve um câncer, não pode ser mais mulher para mim, então eu vou me afastar de você. Como muitos maridos que dizem: olha, eu não vou poder manter mais o convênio, e coisa desse tipo. Felizmente isso não é regra, viu, Walter? Felizmente, né? Felizmente isso não é regra. Mas as mulheres ainda são mais parceiras quando os maridos têm câncer do que os maridos quando as mulheres têm câncer. Nem tenha dúvida disso. A Fernanda Fontoura fez um outro trabalho muito importante sobre câncer de mama, que nós vamos acompanhar agora, e eu gostaria que o senhor acompanhasse também. Por favor, doutor Luiz. Rosângela descobriu câncer de mama há 8 anos. Sofreu, mas não desistiu de lutar e hoje consegue sorrir ao lembrar de toda a batalha, que acredita ter sido um grande aprendizado.
Eu fiquei meio chocada, todo mundo achou, até a médica achou que eu ia fugir do tratamento, porque eu recebi, mas não tive reação nenhuma. E eu pedi uma semana, assim, para mim chorar, desabafar e pedir que ninguém tivesse pena de mim, que eu ia lutar, eu ia correr atrás, que eu não ia morrer naquele momento, não. Então, uma semana eu chorei. Depois de uma semana eu fui à luta. E disse, não é por aí, né? É uma coisa que a gente hoje em dia tem vários recursos, corri atrás, lógico, é um choque muito grande. Puxaram o teu tapete e acabou teu mundo ali, no momento. O que chocou para mim no meu tratamento mesmo, vou dizer para vocês, foi a queda do cabelo. Porque eu acho que toda mulher tem o cabelo, né? A vaidade. Eu achava que não, isso aí é normal, é besteira. Mas a hora que tu passava a mão, saía aquele chumaço grande, até hoje meu filho ainda ri. Ela dizia assim, olha como está os cabelos caindo, e ficava aqueles buracos, né? Daí disse, não, eu vou raspar, tirar isso tudo de uma vez e vou assumir o meu lado de careca, o que é isso? Daí o que eu fiz? Eu tinha o olho claro, pintava o olho bem, marcava bem meu olho, usava lenços e lenço, peruca não quis saber, botava lenço, combinava, botava uma blusa e botava um lenço. Comprava outra, era lenço, eu tinha caixas de lenço e meu olho bem pintadão e ia embora. Disse, não, é ir por aí. O que chocou mesmo foi a queda do cabelo. O maior apoio que tem que ter, acho que a mulher é o parceiro, que está junto com ela. E eu tive, graças a Deus, até hoje eu tenho apoio do meu marido, todo momento está comigo, toda hora ele está, né, se eu estou triste, se eu estou isso, sempre estão antenados e sempre estão comigo. Mas eu vejo muitas amigas que perderam o marido nesse momento que mais precisa. A maioria acontece isso. Eu acho que eu venci. Venci, estou aí correndo, ajudo o que eu posso ajudar, ajudo no CEPOM, o grupo do Gama, ajudo as meninas da MUC, ou que tiver amigos que eu possa ajudar, eu estou ajudando. Eu acho que é um meio de eu não fugir também, de me cuidar, cuidando de alguém que possa precisar de mim. Doutor Luiz, você observou primeiro que foi o baque, depois a perda do cabelo e tudo mais, mas ela teve o apoio do marido, sim, bem em cima daquilo. Sim. De cada 10 casos hoje, câncer na mulher, quantos de fato continuam apoiando a mulher? Meio a meio? Meio a meio. Eu diria meio a meio. Há um bom número de pacientes em que o marido sequer entra no consultório. Mas apoiam. O ideal é que participe de todo o processo. Por que ele não entra no consultório? Nem entra no consultório. A paciente entra só ou entra com outro familiar, geralmente mulher, e o marido não entra. Mas eu diria meio a meio. 50% dos maridos assumem, ajudam, apoiam, ficam muito inseguros também, porque, na verdade, o câncer ainda ele ainda é um mito, ele ainda não foi desmistificado, né? Então, como ainda não há, o noticiário frequentemente anuncia morte por câncer, ele não anuncia as pessoas que curaram do câncer. Seguramente, se tivesse colocado os que curaram, nós teríamos menos inquietude, menos sofrimento psíquico, porque é uma ameaça, você se sente infinito. Você só marca a morte. Só marca o negativo. Num dado momento você é sabedor de que possui uma doença que é capaz de terminar com a infinitude da vida, né? Então você se sente meio perdido. Agora, veja, essas senhoras que deram o seu depoimento fantástico, isso é extremamente estimulante para as pessoas que estão ouvindo, né? Veja como elas estão com os cabelos bonitos, né? Ainda que vivenciando um momento de um tratamento agressivo como é a quimioterapia, ainda assim se consegue, após o tratamento, uma recuperação da imagem. Então, uma recuperação da sexualidade como um todo. Hoje, a reconstrução da mama, já no ato da cirurgia, já permite que a mulher saia com a mama reconstruída. Tudo isso ameniza bastante esse impacto agressivo, psíquico, subjetivo da doença. Na medida em que houver essa consciência nacional e internacional de que o grande investimento tem que ser na prevenção, na educação para a prevenção, né, do câncer, nós teremos diagnóstico mais precoce, menos agressividade no tratamento. O próprio investimento vai ser menor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem uma paciente com câncer de mama disseminado, você tem um tratamento
cujo final não se sabe exatamente quando o último nódulo desaparecer. Enquanto que quando você identifica uma lesão localizada, você sabe que retira a lesão, no máximo pode ter doença microscópica, faz o tratamento por algum período, geralmente em torno de 6 meses, e se controla a doença. Então é importante que estes aspectos que foram mencionados, e a gente percebe, do entusiasmo pela vida, da vontade de viver. Eu quero continuar vivendo. Eu quero continuar vivendo, Então, se depender de mim, eu vou continuar vivendo. É importante que entre em campo para ganhar o jogo, sabe? Porque não haverá técnico, não haverá coordenador, não haverá médico nenhum que consiga fazer um time ganhar se o time não quer ganhar. Então, se o paciente entra com essa disposição, ainda que tenha uma doença avançada, tem muito mais chance de vencer esta luta do que aquele que entra derrotado. Dr. Luiz, nós vamos a mais uma pesquisa que a Fernanda fez na rua com pessoas que tiveram já essa doença. Vamos acompanhar e ver os depoimentos. Gostaria de saber se a atitude da atriz Angelina Jolie foi certa de retirar as 2 mamas. Eu gostaria de saber se o câncer de mama apresenta algum outro sintoma além do nódulo. Começa pela segunda pergunta, por favor. Bom, sintoma é quando há uma manifestação clínica sintomatológica. Dor, rubor, né? A nossa colaboradora quis falar em sinal. Então, sinal ou sintoma. Habitualmente, os sintomas não aparecem em doença mínima da mama, nem os sinais aparecem em doença mínima da mama. Esse é o grande desafio. É descobrir uma doença que não se apresenta por sinal ou sintoma. Aquela palavra que todo mundo usa, né? Uma doença silenciosa. Silenciosa, As células vão se multiplicando, tudo que é grande um dia foi pequenininho, né? No começo a célula forma pequenos nódulos que não produzem nenhum tipo de dano, seja sintoma ou seja sinal, até que ela atinge o volume tal que começa a comprimir e começa a se apresentar. Nesta hora a gente já tem um diagnóstico um pouco mais tardio. Daí a importância da avaliação regular, da avaliação periódica, sem neuras, porque a mamografia, que é um exame indispensável, fundamental no diagnóstico precoce do câncer de mama, se for utilizado de forma indevida, por autoiniciativa de cada pessoa, de cada mulher, pode ser um causador de câncer de mama. Porque é raio-x. Se você recebe o raio-x em grande quantidade, sem um critério, sem um controle, esse raio-x que você recebe não sai do seu corpo. Seja a famosa chapa do pulmão, seja a mamografia, seja a tomografia, faz tempo, né? Faz tempo que eu não escuto isso. Então, por isso tem que ter um profissional que acompanhe, qual seria o tempo, que oriente. O intervalo? 6 em 6 meses? Se você avalia uma paciente em que o ultrassom ou a mamografia não evidenciam lesão nenhuma, se o paciente não tem nenhuma história pregressa, familiar, se é uma paciente que potencialmente não tem um risco claro, pode ser 1 ano? A cada ano e meio, 2 anos. Olha aí. Quando o paciente apresenta história familiar ou alguma alteração mamária, cada 6 meses ou 1 ano. Se é uma alteração que já começa a se insinuar com possibilidade de ser doença, não é para esperar. É logo tomar a iniciativa com a punção, com agulha fina ou com agulha grossa e saber o que está acontecendo. E aí você tira um peso, 1 tonelada do ombro das pacientes quando vem um diagnóstico. E do médico de um também. cisto, sim, do médico também. Tenho 30 segundos. E o procedimento da Angelina Jolie? O senhor concorda? Angelina Jolie, ela tem o câncer de mama, basicamente é causado por fatores ambientais, geralmente ligados ao hormônio, muito cuidado com o hormônio. Primeira menstruação muito cedo, última menstruação muito tarde, primeiro filho depois dos 30 anos, não amamentação e obesidade. São os principais fatores desencadeadores do câncer de mama. A Angelina Jolie é um fator hereditário, que ela recebeu um gene que tinha uma mutação. Então, uma paciente com um risco alto de desenvolver câncer de mama se vivesse 70 anos. Então, a conduta dela, do ponto de vista da potencialidade de desenvolver câncer, foi correta. Entretanto, não é conduta padrão. O próprio americano fez isso durante algum tempo, de começar a tirar mamas e apareceu mamas normais no laboratório de patologia aos montes. Aí pararam. Eles pararam com isto. Então, faz a análise genética, tem alteração, aí justifica fazer isto. Fora isto, não tem por que fazer uma automutilação. O importante é estar atento, o importante é que a prevenção seja prevenção à doença. Eu vejo frequentemente na mídia prevenção à saúde. A gente não faz prevenção à saúde, a gente faz prevenção à doença. A gente quer prevenir é evitar. Então, prevenção ao câncer, não é prevenção da saúde. Então,
Prevenção desde o primário, desde os primeiros anos do banco escolar, falar em prevenção. Diagnóstico precoce, prevenção. Esta educação vai inverter o investimento. Ao invés de ser na terapia, será no diagnóstico precoce ou no afastamento dos fatores de risco. Tenham cuidados consigo, senhoras. Façam avaliação periódica. Confiem, acreditem na vida. Tenham vontade de viver, porque isso é energia positiva. E energia positiva revigora a célula e cria uma expectativa de qualidade de vida e quantidade de vida muito maior. Dr. Luiz, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, é muito gentil, esta oportunidade é ímpar e me permite trazer informações que podem, uma palavra ou outra, uma frase, suscitar, estimular uma reflexão e uma busca pela saúde. O nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL, foi Câncer de Mama. E eu entrevistei o Dr. Luiz Alberto Silveira, oncologista há mais de 40 anos aqui em nosso estado. Na semana que vem, um outro tema, aqui pela TVAL, no Espaço Cidadão. Até lá.